Olá, hoje eu vou falar sobre identificação da Assembleia, quais músicas eu vou tocar. Ai, quantas vezes a gente chega em algum lugar e com uma ideia e chega lá a gente percebe que não dá para tocar aquelas músicas que eu estava pensando, não. Bem, então vamos lá. Se um dia você preparou um monte de músicas que não necessariamente você iria tocar, porque é assim, né? A gente prepara porque nós somos pessoas que não ficam tentando a Deus. A gente prepara, nós temos nossa responsabilidade, temos que rezar, temos que ensaiar. Mas por mais que a gente tenha uma preparação, às vezes chegamos diante de uma assembleia que não é exatamente o foco daquelas músicas que nós havíamos preparado. Então, a forma de trabalhar isso é assim: chego onde eu vou trabalhar, onde eu vou ministrar a música, percebo a assembleia, vejo como minha assembleia está. Se são pessoas mais velhas, se são pessoas mais novas, qual a identidade daquela comunidade, sabe? Medo de tocar música nova não pode ter. Você tem que saber ensinar a música nova, né? Falando a letra, repetindo a primeira parte várias vezes, a segunda parte várias vezes, né? Não pode ter medo, mas tem que fazer a assembleia cantar. Cantar sozinho, nem pensar em hipótese alguma. Mas não tem condição eu chegar para uma comunidade de senhoras e cantar, exemplo, yeah, 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 yeah. Gente, a não ser que tenha uma ambulância lá fora, né? Porque maltrata, maltrata. Não custa, é compaixão, é misericórdia eu entrar dentro da realidade daquelas senhoras e cantar músicas que são mais fáceis para elas cantarem, né? Ou a mesma coisa, eu ir para chegar, encontrar um monte de jovens e cantar Segura na Mão de Deus. Vai ser bem complexo isso, né? Segura na mão de Deus. A música é linda, mas posso cantar essa música no momento certo. Porém, o ideal, se não for um momento específico de segura na mão de Deus, que eu cante músicas que vão motivar aqueles jovens. Os jovens precisam de gastar energia, o jovem ele precisa rir, ele precisa mexer, ele precisa movimentar. É assim, não adianta você querer colocar, por exemplo, você vai para trabalhar com adolescentes ou crianças e achar que eles vão ficar lá parados no mesmo lugar, que isso vai ser um fracasso. Pode esquecer. Então, veja a sua comunidade, tenha compaixão, se compadeça da comunidade. E você tem que viver junto com aquela comunidade aquele momento, dentro da realidade daquela comunidade. Não adianta você tocar musiquinha rapidinha para pessoas mais velhas que não vai dar certo isso. Ou também não adianta você tocar músicas muito antigas para pessoas mais novas que precisam de desafio, de aprender, tem necessidade de aprender coisa nova, sabe? Então, você tem que trabalhar dentro das realidades, dentro dos desafios, dentro das realidades. Não adianta inventar coisa onde não deve inventar. Que não vai dar bem certo isso. Bem, uma outra coisa em relação a isso que eu queria falar é em relação aos solos. Devo colocar os solos em alguns momentos? Bem, num show cabe, né? No evangelizar show, num show cabe muito bem. Mas eu não acho que, por exemplo, num grupo de oração, um solo vai caber muito bem, né? A não ser, opa, peraí, a não ser que seja um momento assim, o condutor vai falar, então você, claro, com o volume menor, você abaixa o instrumento, faz seu solinho pacato enquanto o condutor fala, mas não deixa ele no vácuo caso ele fale alguma coisa, vamos para tal parte, não segue a música não, é a emoção do momento. Então nem sempre um solo vai caber no grupo de oração. Aliás, é difícil,
Mas se o condutor tiver, o animador estiver falando alguma coisa e o solo não for atrapalhar e o instrumento não for atrapalhar, porque sempre que um fala, o outro diminui, como a gente aprende desde novinho, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando você fala, o outro tem a boa educação de abaixar. Abaixa o instrumento um pouco quando alguém estiver conduzindo, quando alguém estiver animando, quando alguém estiver falando. Mesmo no momento de oração, que todo mundo está aquele louvor enorme, falando, louvando. Se uma pessoa no microfone vai conduzir, abaixa um pouco sua oração. Se ela cessou, aumenta a oração de novo. Mas tudo dentro da percepção e do discernimento. Vou até aproveitar falando de percepção. Para você que estiver conduzindo, você tem que estar olhando mesmo a sua assembleia, sabendo o que está acontecendo. Feche os seus olhos, sim, mas de vez em quando dê uma olhadinha, veja como está. De repente você está lá numa profunda oração, mas a assembleia toda já abriu o olho e não está nem prestando atenção mais. Você tem que tomar as rédeas novamente para trazer mesmo para a oração. Que dispersão é a coisa mais fácil de acontecer, é natural. Né? As preocupações são muitas, às vezes você está lá rezando e já começa a voar lá na sua casa, em alguém que ficou em casa, ou naquele colega que te pediu alguma coisa, nossa, esqueci de entregar tal coisa. Então é muito fácil a gente se dispersar. Então o condutor, ele sim, ele vai profundamente na oração, mas é um olho em Deus e outro olho na assembleia, para saber o que está acontecendo. E diante disso, saber o que fazer para conduzir as pessoas para Deus novamente, com estratégia, com criatividade, com a graça que o próprio Deus te dá. Uma vez eu era ministra da palavra e estava numa comunidade falando sobre a palavra de Deus daquele dia. E o que aconteceu? De repente, uma chuva caiu com tudo, um barulho, e a assembleia toda se dispersou, começou a olhar a chuva, mas eu fui muito rápida, foi uma graça de Deus que Ele colocou no meu coração. Eu falei, e Deus molha os nossos corações como essa chuva que cai aí fora nesse momento. É dessa maneira que Deus quer fazer no meu coração e no seu. Da mesma forma que essa chuva cai e sai lavando tudo. E assim, todo mundo prestou atenção, todo mundo olhou, nossa, foi uma comparação muito boa, tinha tudo para dispersar, porque era uma chuva que nós não esperávamos, estava um sol, estava tudo muito bonito e de repente caiu a chuva. As pessoas começaram a pensar em como elas iam embora, nossa, que chuva é essa, eu não estou preparado, não trouxe sombrinha, e tantas preocupações começaram a vir à mente. Mas que forma eu tenho de trazer as pessoas de novo para esse momento? Usando a criatividade que Deus nos dá e a percepção de não lutar contra aquilo, não adianta lutar contra a chuva. Um outro momento que eu me lembro foi no aniversário da Renata Lima, em Patinga, minha grande amiga. E nós estávamos lá, era aniversário dela. As pessoas que estavam nesse aniversário eram pessoas do grupo de jovens, mas tinha muita gente que não era também. Então é natural que as pessoas não tenham costume de fazer uma oração, e nós queríamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela vida da minha amiga, que era um dia muito feliz para ela e para nós, celebrando a vida dela. Então eu me lembro que nós todos demos as mãos e na hora que fechamos os olhos, algumas pessoas deram uma crise de riso, gente, uma crise de riso, mas também é uma coisa natural. E eu olhei e falei assim, gente, não tem como não rir mesmo, é uma alegria muito grande estar no aniversário da Renata, nós somos felizes pela vida dela, e é com essa alegria que nós temos, com essa crise de riso mesmo, nós louvamos a Deus, é com o nosso ser todo alegre, todo feliz, que nós louvamos a Deus. Muito obrigada, meu Deus, pela vida da Renata, e muito obrigada por cada pessoa que está aqui. Então, a gente aproveita os momentos, porque em vez de lutar contra esses momentos, a gente toma posse disso tudo para poder dar para Deus, que é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Espero que você aproveite essas pequenas